Capítulo 1074, Ilha Serena. Tradução do Koan. Revisão. Nies Padrim. Todo o grande mundo pertencente aos 3.000 grandes mundos do reino dos deuses tinha um continente central chamado de mundo primário. Este mundo primário era uma massa de terra quase inimaginável e também era considerado o núcleo de um grande mundo do reino dos deuses. A energia de origem do céu e da terra aqui era mais rica e os recursos criados aqui também eram da mais alta qualidade. O número de pessoas que viviam em um mundo primário alcançava um número incalculável. A força média dos artistas marciais era maior e as heranças que eles possuíam também eram muito melhores. Até mesmo as pessoas comuns praticavam artes marciais. Se alguém entrasse no mercado das nações mortais, eles veriam artistas marciais no estágio da alteração dos músculos e no forjamento ósseo em todos os lugares. Mesmo os artistas marciais no reino Otian e no reino Xian eram relativamente comuns. Se a base dessas pessoas também era excelente, então naturalmente haveria mais mestres e as seitas também seriam maiores. Quase 90% das terras santas estavam localizadas nos mundos primários. Muito acima dos mares no mundo primário, no verdadeiro mundo marcial, olhando para baixo, podiam-se ver ondas vastas de névoas com incontáveis ilhas espalhadas por toda parte. Estas ilhas possuíam vários tamanhos. As menores tinham a largura de algumas dezenas de milhas e as maiores tinham dezenas de milhares de milhas de largura, não menores que um continente. Havia um aglomerado de ilhas particularmente grande. Esse aglomerado de ilhas era uma seita quase no nível de uma terra santa chamada de Ilha Serena. A ilha principal de Ilha Serena tinha dezenas de milhares de quilômetros de largura e também havia 36 ilhas filiadas. Nesse caso, era semelhante aos 72 palácios filiados do clã ancestral da Fênix. No entanto, o poder total da Ilha Serena era muito inferior ao do clã ancestral da Fênix. Uma era uma super terra santa, enquanto a outra era uma quase terra santa. De acordo com o modo como as seitas eram divididas no continente da queda do céu, uma terra santa do reino dos deuses seria considerada uma seita de 9º grau. Mas a Ilha Serena era apenas uma seita de 8º grau. Em outras palavras, Ilha Serena estava 2 graus acima do Palácio Imperial do Deus Demônio do passado. O Palácio Imperial do Deus Demônio tinha as potências do Reino Mar Divino como anciãos, enquanto a Ilha Serena tinha potências do Reino Lorde Divino como anciões. Mas no clã ancestral da Fênix, as potências do Reino Lorde Divino só podiam servir como anciãos do palácio filiados. Naquele momento, em uma ilha filiada com várias milhares de milhas de largura, muitos artistas marciais estavam reunidos, espalhados livremente. Os mais jovens eram adolescentes e os mais velhos tinham entre 30 e 40 anos. Todos eles eram gênios notáveis da sua época. Eles estavam em uma estrada de pedras azuis que se curvava em uma montanha, caminhando lentamente em direção à entrada de um grande palácio. Cada um deles transparecia emoção em suas expressões. Se alguém andasse em meio a essa multidão, eles frequentemente ouviram conversas começando como o meu método de cultivo blá blá alcançou um limite de blá blá ou a minha compreensão das leis de blá blá alcançou um grau incrivelmente blá blá. Estas palavras eram ditas com paixão vívida e ocasionalmente se escutava o som de aplausos surpreendidos. Esses jovens discípulos estavam todos se preparando para passar pelo exame de admissão da Ilha Serena. Como uma seita, a Ilha Serena tinha que aceitar discípulos talentosos de todos os caminhos da vida. Se eles fossem uma família marcial, eles frequentemente aceitariam seus próprios descendentes como discípulos. Quanto ao clã ancestral da Fênix e clã do dragão ancestral, eles estavam situados entre eles. Contanto que alguém tivesse a linhagem de uma besta divina e seu talento marcial não fosse muito fraco, então eles poderiam se juntar não importando qual fosse o sobrenome ou de onde eles vieram. E nesse grupo de pessoas, havia um jovem vestido de azul calmo caminhando firmemente em frente, subindo a montanha com muitos outros jovens discípulos. Esse jovem vestido de azul era Li Ming. Na jornada até aqui, ele seguiu as instruções de Mu Qianshi e passou por várias matrizes de transmissão de longa distância antes de finalmente chegar aqui, Ilha Serena.
Ao longo do caminho, com o custo de alimentar o barco espiritual e pagar as despesas das transmissões, custava várias centenas de milhares de pedras solares violetas para vir até aqui. Viagens interestelares como essas não eram realmente algo que um artista marcial comum poderia esperar pagar. Ao chegar na Ilha Serena, Li Ming não foi estúpido o suficiente para pensar que seria capaz de entrar corajosamente em seu quartel-general e retirar todos os recursos de que precisasse. Afinal, esses eram os recursos acumulados de uma seita no nível de uma quase Terra Santa. Como eles poderiam simplesmente lhe dar tudo? Além disso, como encontrar a tia de Mu Qianshui era outro problema. De acordo com Mu Qianshui, sua tia era a anciã superior da Ilha Serena e ela nunca apareceu em público. Muito menos os discípulos comuns, mesmo a maioria dos anciãos da Ilha Serena não sabia que tal personagem existia. Este também foi um assunto razoável. A tia de Mu Qianshui era a filha do velho Lorde Absoluto da Terra Sagrada das Plumas Verdes. Ela estava no mesmo nível que Tia Mingzi. Os dois podem até ter sido aprendizes. Era impossível para Tia Mingzi não reconhecê-la. Nesta situação, a tia de Mu Qianshui teria que permanecer escondida e ela certamente não poderia se revelar. Caso contrário, se ela fosse descoberta por Tia Mingzi, então até mesmo toda a Ilha Serena quase no nível de uma Terra Santa seria imediatamente arrasada. Na verdade, apenas uma minoria extremamente pequena de figuras de alto nível na Ilha Serena conhecia a tia de Mu Qianshui. Se Li Ming quisesse alcançá-la, ele naturalmente teria que passar por alguns atalhos. Mas, com seu atual cultivo na 8ª etapa da destruição da vida, não era fácil para ele ver os anciãos da Ilha Serena. A única maneira de fazer isso era provocar problemas na Ilha Serena. No entanto, se ele realmente fizesse isso, então, mesmo um talento dessa seita de grande porte no reino da transformação divina poderia capturá-lo. Se ele pedisse para ver um ancião naquele momento, seus pedidos definitivamente não seriam aceitos. Assim, Li Ming teve que ser um pouco mais discreto. Ele entraria honestamente na Ilha Serena e depois aumentaria sua reputação. Se ele fizesse isso, então, naturalmente, seria capaz de entrar em contato com os personagens de alto nível da Ilha Serena. Ei, amigo, você parece vir de uma família marcial aleatória, sua base é muito sólida. Para você ter essa base vindo de uma família marcial aleatória não é fácil. Um artista marcial na 6ª etapa da destruição da vida, disse alegremente enquanto olhava para Li Ming. Enquanto Li Ming olhou de volta para essa pessoa, ele podia ver que esse jovem vinha de um lugar sem renome. Desta forma, o reino dos deuses era semelhante aos reinos inferiores. Se alguém não tivesse o apoio de uma grande seita, seria quase impossível cultivar um limite alto. As pessoas que vieram participar do exame de entrada da Ilha Serena tinham tremendas diferenças em seu cultivo. Os mais baixos estavam no reino Xiantian e os mais fortes estavam na 7ª ou 8ª etapa da destruição da vida. Havia até vários que estavam a meio passo do reino Mar Divino. No entanto, a cena foi um pouco incomum. Os jovens do reino Xiantian estavam todos de bom humor e se referiam uns aos outros como amigos há muito tempo conhecidos, suas expressões cheias de alegria e exaltação. Mas, quanto aos artistas marciais de alto nível, nas etapas da destruição da vida, eles não pareciam nada felizes. Alguns deles até mesmo encararam os discípulos do reino Xiantian com inveja em seus rostos. Isso acontecia porque esses discípulos do reino Xiantian eram principalmente juniores de famílias marciais. Assim, quando eles chegavam na adolescência, eles decidiram tentar entrar na Ilha Serena. Ao buscar o apoio de uma grande seita, eles poderiam conseguir uma herança melhor e também ter um futuro melhor. Quanto aos artistas marciais de alto nível, nas etapas da destruição da vida ou a meio passo do reino Mar Divino, eles eram, em sua maioria, artistas marciais errantes. Eles haviam participado desse tipo de exame de entrada de uma seita grande quando eram jovens, mas foram eliminados. Então, eles vagaram e eventualmente chegaram até as etapas mais altas da destruição da vida e então decidiram testar sua sorte mais uma vez.
Embora muitas seitas não estivessem dispostas a criar artistas marciais com baixo talento marcial natural, elas não se importavam em aceitar esses artistas marciais em altas etapas da destruição da vida em suas seitas. Eles tinham força de combate considerável. Li Ming havia contido sua aura neste momento e seu cultivo também estava na 8ª etapa da destruição da vida, assim ele era naturalmente considerado um artista marcial errante. Caso contrário, seria impossível para ele não ter entrado em uma grande seita com um cultivo tão avançado. Li Ming sorriu, respondendo cordialmente com algumas palavras. Ele não falou muito. Ele continuou a seguir o grupo em direção ao cume da montanha onde todos pararam antes da entrada. Li Ming varreu seus olhos ao redor e descobriu que vários sentidos divinos tinham coberto o grupo. Ele o seguiu de volta à sua fonte e descobriu que eles se originaram de um grupo de 5 a 6 artistas marciais do Reino Mar Divino que estavam a cerca de 10 milhas de distância. Esses artistas marciais do Reino Mar Divino estavam observando o grupo e comentando sobre eles. Já estava na hora. O exame pode começar agora. Mas os que vieram desta vez não parecem muito espetaculares. Além de alguns juniores de famílias marciais, há alguns artistas marciais errantes que são aceitáveis. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Estas são as ordens de cima. Nós temos que afrouxar as restrições desta vez e aceitar mais de 30% dos discípulos. Há meio mês, o irmão aprendiz Xiao foi atacado no mundo divergente. Mais de uma dúzia de irmãos aprendizes foram para lá, mas apenas 6 conseguiram voltar de lá. Além disso, todos eles foram gravemente feridos. Quanto aos artistas marciais do reino núcleo rotativo, responsáveis pela coleta dos materiais, a maioria deles morreu. Atualmente, muitos dos discípulos têm muito medo de entrar no mundo divergente. Temos que procurar novos recrutas. Esses covardes cegos. Quando a ilha envia os recursos, cada um deles tem os olhos mais vermelhos que um coelho. Mas quando é hora de arriscar suas vidas, todos eles recuam com medo. Onde há uma ação tão benevolente neste mundo? Vamos lá. Vamos testar esses discípulos e ver se há alguém aqui que nos dá uma surpresa agradável. Quando esses discípulos do reino do mar divino falaram, eles voaram em direção à entrada. Shua shua shua. 6 sombras caíram na frente da multidão, dando aos jovens artistas marciais um bom susto. Olhando para essas 6 pessoas, seus cultivos estavam todos no reino mar divino. Havia até mesmo alguns deles com um cultivo no reino mar divino que passaram pelas 9 mortes. Para esses artistas marciais errantes e juniores das famílias marciais, um mestre que passou pelas 9 mortes antes do reino mar divino era uma força chocante. Este também era o símbolo de uma grande seita. Era preciso saber que quando Li Ming entrou no reino dos deuses e se juntou ao Palácio Grito da Fênix, embora houvesse várias centenas de milhões de membros no clã ancestral da Fênix que serviram como base da seita, havia apenas 20 artistas marciais nas 9 mortes que estavam abaixo dos 100 anos de idade. O Yang e o Egong eram considerados comuns entre os artistas marciais das 9 mortes, mas seu status era exorbitante no Palácio Grito da Fênix. E esse era o Palácio Grito da Fênix. Não houve necessidade de mencionar as famílias marciais de 6º e 7º grau. Para eles, um talento das 9 mortes era algo que aparecia a cada centenas ou mesmo milhares de anos.